Boa noite, sejam todos bem-vindos para a Semana Catequética da Arquidiocese. Hoje, quem vai ficar responsável pela apresentação será a região Brasilândia, e eu quero convidar a catequista Leda para apresentar os palestrantes de hoje. Boa noite, Leda. Boa noite, Leda. Vamos resolver o probleminha do microfone. A Leda está com um probleminha no microfone, ela vai fazer a oração inicial, nós estamos aguardando ela ligar o microfone. Boa noite a todos, desculpe aí a falha, estamos iniciando mais uma semana catequética da Arquidiocese, sejam bem-vindos, e hoje o palestrante nosso é o Padre Silvio, com a participação do nosso bispo. Mas antes nós vamos iniciar fazendo nossa oração, para nos ajudar nesse momento. A centralidade da palavra e os recursos a serviço da catequese. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Reunidos no amor, queremos expressar nosso desejo de sermos intensos colaboradores na missão de evangelizar frente aos novos desafios, seja de forma presencial, remota, ainda híbrida, e tantas outras formas do dia a dia. Que, a exemplo do apóstolo Paulo, sejamos inflamados pela graça do Espírito Santo, para ir ao encontro do povo, sem medo de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, porque só o amor encarnado transcende os obstáculos sem criar barreiras, mas sim pontes, unindo-nos como verdadeiros irmãos. Pedimos, Senhor, para sermos atentos ao teu chamado, que assumamos a missão profética de ensinar a presença do nosso Criador. Como bem lembrou o Papa Francisco nesses dias, não existe uma verdadeira catequese sem o testemunho de homens e mulheres em carne e osso. A catequese é o eco da palavra de Deus. E através da Sagrada Escritura, cada pessoa entra a fazer parte da mesma história de salvação e, com sua própria singularidade, encontra seu ritmo. Queremos, Senhor, queremos ser esse instrumento que guarda e alimenta a memória de Deus, que guardemos em nós mesmos a história da salvação, que, sensíveis ao teu mandar, saibamos despertar essa memória nos outros. Senhor, que estejamos a serviço do verdadeiro anúncio, não para sermos vistos, não para falar de nós mesmos, mas para falarmos de ti, um Deus tão próximo de seu amor, de sua fidelidade. Que sejamos corajosos em revelar o amor de Deus diante de toda obrigação moral e religiosa, que não se impõe, mas leva em conta a liberdade que testemunha a alegria e a vitalidade. Que saibamos nos colocar próximos, abertos ao diálogo, pacientes, acolhedores,
cordiais, que não condena. Temos exemplo de fé, que fiéis em transmiti-la por meio da linguagem do coração, ao qual aproxima, que tranquiliza, conforta, se faz familiar. Compreendendo os problemas que surgem no coração do homem, para levá-los de volta à fonte escondida, ao dom do amor que cria e salva. Não queremos ter medo. Não queremos ter medo de falar a linguagem das mulheres e dos homens de hoje. Sim, de falar a linguagem fora da igreja. Disso devemos ter medo. Não queremos ter medo de falar a linguagem do povo. Não queremos ter medo de ouvir suas perguntas, sejam elas quais forem, suas questões não resolvidas, de ouvir suas fragilidades e suas incertezas. Disso não temos medo. Não queremos ter medo de desenvolver instrumentos novos. O vírus escavou no tecido vivo de nossos territórios, especialmente os existenciais, alimentando medos, suspeitas, desconfianças e incertezas. Tem minado práticas e hábitos estabelecidos e assim nos provoca a repensar o nosso ser comunitário. Também nos fez compreender que só juntos podemos avançar, cuidando uns dos outros. O senso de comunidade deve ser redescoberto. Que essa catequese, o anúncio, não deixem de colocar esta dimensão comunitária no centro. Este não é um momento para estratégias elitistas. E a grande comunidade. Qual é a grande comunidade? O povo santo e fiel de Deus. Este é o momento de sermos artesãos de comunidades, abertas que sabem valorizar os talentos de cada um. É o tempo das comunidades missionárias, livres e desinteressadas, que não buscam importância e vantagem, mas que percorrem os caminhos do povo de nosso tempo, dobrando-se sobre aqueles que estão à margem. É o momento para olharmos nos olhos dos nossos jovens decepcionados. Que acolhamos os estranhos. É tempo de dar esperança aos desanimados. É o momento para as comunidades que dialogam determinantemente com aqueles que têm ideias diferentes. É o momento para as comunidades que, como bom samaritano, sabem como estar perto daqueles feridos pela vida, para enfaixar suas feridas com compaixão. Que sejamos criativos, numa proclamação centrada e enraizada no Evangelho, que olha para o futuro de nossas comunidades, para que sejam cada vez mais fraternas e inclusivas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Dom José, seja bem-vindo para essa nossa semana. Dom José Cardoso foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 23 de janeiro de 2019, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ordenado bispo em Itapetininga no dia 15 de março de 2019 e acolhido na região episcopal Lapa em 31 de março do mesmo ano. Dom José Benedito Cardoso nasceu em 12 de setembro de 1961 em Angatuba, diocese de Itapetininga. Estudou filosofia no Seminário São Carlos Borromeu, em Sorocaba. Teologia no Instituto Teológico de São Paulo, o ITESP, em São Paulo. É bacharel em Direito Civil e licenciado em Direito Canônico pela Faculdade de Direito Canônico de São Paulo. Hoje, Dom José é nosso bispo referencial
para a animação bíblico-catequética na Arquidiocese de São Paulo. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite para todos vocês. Uma alegria estar junto com vocês, especialmente nessa dimensão bíblico-catequética, que é fascinante e tão importante para a nossa igreja. O trabalho que estamos iniciando nesta semana catequética é fruto aí de um processo de reuniões, enfim, um trabalho feito com a equipe, né, da Arquidiocese aqui de São Paulo. Acolho todos vocês aqui da Arquidiocese, das diversas regiões, região Sé, região Brasilândia, região Ipiranga, região Belém, região Santana, região Lapa, as regiões que compõem a Arquidiocese de São Paulo. Acredito que mais gente participa conosco deste encontro, né, desta semana catequética, que com certeza vai ser muito produtiva para todos nós. Então, a todos vocês, dirijo especialmente a vocês catequistas, que oferecem o serviço de vocês, renunciam tantas coisas para poder colocar a serviço da igreja na comunidade, transmitindo assim a fé que vocês têm, o patrimônio, né, que vocês guardam dentro de si e transmitem para as novas gerações. Então, minha palavra, né, dirigida a todos vocês, catequistas, que estão nos acompanhando nesta semana catequética. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Gostaria, assim, de lembrar, neste início, né, de reunião, de encontro, da importância da nossa formação para os catequistas. Essa semana tem esse objetivo. E a formação, ela tem que nos ajudar a estarmos sempre em sintonia com aquilo que a Igreja nos ensina. Interessante, o Papa Francisco, falando os catequistas na Itália, esses dias, ele vai dizer da importância de estarmos em harmonia, de acordo com o ensinamento do Vaticano II. Ele diz que quem interpreta o Vaticano II de uma forma tão somente pessoal, ao seu desejo tão somente, ou talvez até deixa de lado o Vaticano II, pessoas assim não caminham com a Igreja. Então, é importante estarmos atentos para isso. O Vaticano II é o concílio que vem nos ajudar e assim caminharmos em sintonia com a Igreja e, claro, com aquilo que ensina o Papa Francisco. Eu lembro também a importância de estarmos em sintonia com a caminhada da Igreja aqui no Brasil. Uma caminhada muito bonita, né? Lembro do documento Catequese Renovada, do Diretório Nacional de Catequese, lembro recentemente do IVC, o documento 107 que a CNBB publicou, específico, né, da área da catequese, e o último, né, que nós lembramos, da catequese, né, a catequese, documento, né, sobre a catequese que a Igreja publicou para nós, o Diretório de Catequese, que é o documento mais recente. Então, percebemos assim todo um caminhar, tanto da Igreja local, como documentos que vêm, né, lá do Papa Francisco, das diversos segmentos, né, da nossa Igreja, e que é preciso ser valorizado. Então, isso é importante, né, para nós. Então, esse último documento, Diretório para a Catequese, é muito rico e muito interessante, útil, né, para a nossa formação. Então, lembro tudo isso, né, a importância de estarmos sempre em comunhão com o ensinamento da Igreja, em comunhão com o ensinamento da nossa Igreja local e, claro, né, da nossa arquidiocese. Então, e toda essa formação que estamos fazendo é para que tenha essa unidade. Quanto é importante numa diocese, arquidiocese, nós temos uma unidade. Eu vejo que é importante termos aí, estar pensando, né, no itinerário específico para a arquidiocese, itinerário que contemple
as diversas fases, tanto catequese para criança, como para jovem, como para adulto, né? Outros sacramentos. Então, vejo que nós temos tanta gente capacitada aqui em São Paulo, na Arquidiocese. Acho que é importante pensarmos aí no itinerário específico, né, para a nossa Arquidiocese. E lembrando até o que o Papa disse recentemente, né, ele diz que o catequista é aquele que é o que guarda a história da salvação, guarda e transmite a história da salvação para as outras pessoas. E até ele fazia aquela memória, né, lembrando dos irmãos macabeus e da mãe. Eles tinham assim, um dialeto próprio. A mãe conversava no seu dialeto com os filhos e estimulava e impulsionava os filhos a enfrentar os desafios. Então, o Papa Francisco diz que o catequista tem que ter esse dialeto para com os seus catequizandos, ou seja, um dialeto específico que cria para com os seus catequizandos muita empatia, que cativa o seu catequizando. Então, que tem uma palavra que toca o coração do seu catequizando. Então, desejo assim que essa semana seja uma semana muito produtiva. Nós temos assim tantas pessoas tão bem formadas, capacitadas, que vão estar acompanhando e assessorando a nossa semana de catequese. O Padre Silvio, o Padre Paulo Gil, o Padre Tiago, o Padre Geraldo Raimundo, o Dom Diro, né, que vai nos assessorar. Então, que seja uma semana bastante produtiva e que, desse modo, venha enriquecer ainda mais a nossa arquidiocese, sobretudo nessa busca de unidade aí na catequese. Então, sejam bem-vindos e boa semana para todos nós. Obrigada, Dom José. E agora eu vou apresentar o nosso assessor desta noite, Padre Silvio Costa Oliveira, pároco na paróquia Nossa Senhora do Retiro, em Vila Mirante, lá em Pirituba. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Católica Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. Graduado em Teologia pelo Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, na cidade de Marília. Formado em Comunicação Social pela Universidade Oeste Paulista, UNOE, este é em Presidente Prudente. Formado em Pedagogia pela Faculdade São José, Penha, São Paulo. Possui mestrado em Teologia Bíblica pela PUC, São Paulo. E é nosso assessor eclesiástico da animação bíblico-catequética aqui para nossa região, Brasilândia. Boa noite, Padre Silvio, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, Leda, boa noite, Dom José, aos demais irmãos e irmãs catequistas que nos acompanham. É uma grande alegria estar com vocês nessa semana, em especial nessa segunda-feira, fazendo este primeiro dia de formação da nossa Semana Catequética da Arquidiocese de São Paulo. E a mim foi pedido que trabalhasse o tema de hoje, das cartas ao mundo digital, ou seja, das cartas paulinas, o mundo digital que hoje nós vivemos, né? A inspiração paulina para os novos meios de evangelização e a centralidade da palavra e os recursos a serviço da catequese. Então, eu vou tentar juntar todas essas ideias em um texto, uma pequena conversa, não precisa ser uma aula, mas uma pequena conversa sobre esses temas e a importância que eles têm para o atual momento que nós estamos vivenciando hoje na vida de toda a igreja, de toda a humanidade praticamente, com a pandemia da Covid-19. Então, nós começamos com uma frase do Evangelho de São Marcos, que diz assim: quem não está contra nós, está a nosso favor. Nós não podemos ver a internet como um bicho de 7 cabeças, mas aprendermos com ela das melhores formas, melhores maneiras de usarmos esse instrumento para a evangelização.
Eu postei na página da catequese da Arquidiocese, sexta-feira ou sábado, se eu não me engano, o texto em que o Papa falava com os responsáveis pela catequese em Roma, no escritório italiano da catequese, e ele falava justamente sobre isso, alguns pontos, e o Papa, inclusive Dom José citou alguns, da centralidade do Vaticano II na vida da Igreja. Estando no Vaticano, nós estamos na Igreja, né, no concílio, e ele falava sobre os novos instrumentos. E nós vivemos, então, agora a era digital. E como trabalhar essa dimensão das cartas. Então, eu começo justamente, diante dessa frase do Evangelho, nós devemos tomar consciência de que a Igreja, nós estamos vivendo um novo tempo. Eles invadem por força do destino e também vejo como um impulso do Espírito Santo sobre essas novas realidades que nós estamos vivenciando. A pandemia está nos obrigando a buscar, a vivenciar uma igreja com novos meios, com novos instrumentos. Já saímos um pouco do comodismo, em especial a catequese, mas partilharmos, conversarmos e usar agora os meios da modernidade que nós temos, a era digital. Então eu vejo também isso aí como um impulso do Espírito que está soprando na igreja, que sempre soprou, que sempre conduziu a igreja. A partir do Vaticano II, nós vamos vendo que a igreja está tendo uma abertura. E agora chegou o tempo das mídias digitais. E nós não podemos ficar fora desse instrumento, desse grande serviço de evangelização em favor da catequese. Sendo assim, não podemos mais ter uma pastoral catequética longe das realidades dos meios digitais ou redes sociais. São as novas línguas de Pentecostes que continuam a atuar na vida da igreja. É claro, basta saber utilizá-las, esses recursos digitais, no processo catequético evangelizador. Então, nós vamos ter que passar por uma transformação. Os catequistas, porque os catequizandos já estão dentro dos meios digitais. Muitos já nasceram dentro deles. E nós não, né? Nós começamos ali, eu, por exemplo, me lembro, né? Comecei na datilografia. Tac, tac, tac. Né? Então, já pisei na lama do dilúvio, viu, gente? Eu não saí da arca, mas eu pisei na lama do dilúvio. Né? Então, são esses meios que nós vamos ter que redescobrir na nossa caminhada de fé enquanto igreja nesse processo de evangelização. Segundo o documento de Aparecida, a catequese, ele nos informa, né, que a catequese, a partir do Concílio Vaticano II, passou a ser compreendida como um processo de iniciação à vida cristã. Olha só que interessante, o documento já completou 20 anos, já apontava esses caminhos para nós, que a catequese é o documento na página 61, vai estar falando isso, e a catequese, ela assume, então, esse processo de iniciação à vida cristã como inspiração catecumenal, que vai acompanhar os primeiros passos da formação da igreja, das comunidades cristãs. Isso é muito importante, o documento traz coisas novas ainda para nós. Então, vamos buscar uma reflexão sobre esses meios, sobre essas coisas, certo? Mais ainda, nós procuramos fazer uma aprofundação entre a relação de catequese e iniciação à vida cristã. Aos poucos, se começa a compreender toda a inspiração catecumenal da catequese e de como ela está a serviço da iniciação à vida cristã. Na última publicação da Comissão Episcopal da Pastoral para Animação Bíblica Catequética, o itinerário catequético fica mais claro neste processo que nos convida a sairmos dessa dimensão só de catequese, mas assumirmos todo o complexo de iniciação à vida cristã, principalmente os 3 sacramentos, batismo, eucaristia, crisma, introduzindo jovens, adultos e crianças dentro desse processo na vida de evangelização, certo? O uso e as responsabilidades da catequese renovada no ambiente digital e sua influência no processo de evangelização é primordial, é urgente para que nós consigamos atingir os meios de massas
usando, claro, a comunicação. Então, nós não podemos ser uma igreja que ainda comunica o anúncio do Papa como sinalzinho de fumaça, mas também nós temos que usar aí os meios sociais. Então, essa introdução chama-nos a atenção para isso. A igreja sempre esteve à frente com a abordagem de novos métodos de evangelização. Sempre. A igreja sempre esteve à frente. Ela nunca esteve atrás. Pelo contrário, nós somos e somos ainda uma das primeiras instituições que sempre trabalhou a comunicação, a transmissão, seja pelas vestimentas, enfim. São N coisas que a nossa igreja tem uma riqueza comunicacional muito grande. Isso é muito importante, né? Haja vista que nós podemos entrar fazendo aí sempre o uso das imagens como uma mensagem de comunicação. Esse está aí o papel da nossa igreja. Isso demonstra um grande passo. Nós saímos de um modelo judaico de anúncio, dos escritos bíblicos, dos profetas, as sinagogas, foi a nossa origem ali, e partimos para o uso de imagens, pinturas, das passagens evangélicas, das escrituras, como uma grande forma de catequese. Haja vista aí as nossas catedrais. São belíssimas momentos de evangelização. Com as pinturas, com vitrais, com mosaicos. E eu me lembro que visitava sempre a catedral com a minha avó, e minha avó me mostrava sempre umas imagens e contava as histórias. Ainda hoje eu passo na catedral, eu lembro da minha avó me catequizando com as imagens da igreja. Então, a igreja sempre teve esse olhar. Então, ela sempre esteve à frente. Por isso que hoje estamos aí meditando e refletindo sobre essa questão das mídias. Como trabalhar. Ao entrar em uma igreja, percebemos que ali se encontra uma grande forma de comunicação da fé. Então, esse assunto não seria novidade para a igreja, pois foi ela a primeira a inovar a forma de anunciar a fé, pela arquitetura, pinturas, vitrais e as imagens. Assim expressa o Documento Nacional de Catequese, o nosso novo diretório litúrgico, que é importante lembrar que a era digital vai além dos aparelhos. Ela está ligada ao comportamento do ser humano. Então, nós não vamos ter somente um aparelho 5G, 10G, 20G, 4G, né? Mas nós temos que aprender a usar esses aparelhos e muito mais, a sua linguagem. E aí nós vamos aprender com Paulo. Paulo trabalha muito a linguagem. Ele usa muito a linguagem. Ele aproveita todo momento, todo o estilo. Ele não perde tempo na sua evangelização. E então, a importância das cartas paulinas. Vamos olhar aí, por exemplo, Ju, coloca o primeiro para mim, para a gente ver. Olha só como Paulo começa. Né? Paulo começa aí, praticamente, um slidezinho que eu vou apresentar para vocês. O primeiro, Paulo começa a escrever e nós já estamos hoje na tecla da digitação. Até o Papa Francisco, foi o primeiro, Ju, volta lá. Até o Papa Francisco já está na era digital. Aquela famosa pintura do encontro de Deus, do dedo de Deus com Adão ali na criação, né, pintado por Michelangelo. Olha lá o Papa fazendo uma referência a isso. Então nós temos que nos modernizar. E os catequistas principalmente. Importantíssimo que nós conheçamos as técnicas necessárias e usá-las de acordo com a catequese, com a evangelização, certo? Então, a inspiração paulina. Para que nós possamos iniciar, então, esse momento de estudo, vamos buscar a inspiração paulina para os novos meios. Nós estamos vendo lá no primeiro slide que Paulo está sentado na figura. Volta o primeiro slide, Ju, fazendo um favor. Paulo está sentado, escrevendo as suas cartas para as comunidades, para as igrejas. E do outro lado, nós temos um teclado. Olha a diferença em que nós vamos ter que adentrar nesse mundo digital da era da comunicação. Na vida da igreja, se constrói em torno da centralidade da palavra de Deus. Nós meditamos, por que será que o Papa Francisco, já é o segundo ano que ele convida a vivermos o último domingo aí de janeiro, o quarto domingo de janeiro, vivemos a centralidade da palavra de Deus.
É uma interrogação para se pensarmos, para nós pensarmos o porquê que o Papa está chamando esta atenção para que a igreja volte à centralidade da palavra. Os escritos bíblicos, eles fazem parte da vida, eles são a base da vida da igreja. E é essa grande preocupação que o Papa tem a nos convidarmos. Então, a vida da igreja se constrói sobre a palavra de Deus. Fora dela, nós não temos um alicerce seguro e profundo. Os escritos bíblicos, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento, crê a igreja, que são inspirados, pois tem como autor o próprio Deus. Então, não vamos aqui entrar como foram escritos os livros, mas uma pincelada que eles vêm como inspiração na vida de Israel, depois na vida dos apóstolos, e aí nós temos praticamente os dois testamentos, tanto o primeiro quanto o segundo, certo? Que vão formar a base da igreja, que vai ser alicerce para nós na nossa caminhada, vai nos orientar. Então, é inspiração, Deus é o próprio autor desses livros sagrados, o qual se serviu do povo de Israel e dos apóstolos para concretizar a revelação plena de sua redenção. Por isso, conta essa realidade divina, nós encontramos os livros bíblicos, que comunicam toda a verdade da salvação. Todo o seu valor para a vida e a missão da igreja depende de sua veracidade e inspiração para a transmissão. É justamente isso que Paulo vai trabalhar para nós, essa dimensão da veracidade da palavra proclamada, da vivência das comunidades e daquilo que ele praticamente encontrou como um grande tesouro. É nesse contexto que se revela a inspiração e a transmissão. É sabido por todos que as cartas paulinas antecedem a redação dos evangelhos. Então, os evangelhos são escritos depois. Eles eram oralmente transmitidos. Não tinha necessidade de se escrever o evangelho. As comunidades dos apóstolos proclamavam, era uma transmissão oral. Isso também nos é herdado dos judeus, uma transmissão oral da palavra. Paulo começa a inovar justamente aí. Olha só a técnica de Paulo. Ele começa justamente a escrever os seus escritos. É a partir daí que Paulo traz uma novidade, uma nova inspiração para isso. As cartas paulinas, elas antecedem a redação dos evangelhos, são os primeiros escritos do Segundo Testamento. Para entendermos o contexto e a história do surgimento desses primeiros escritos do Segundo Testamento, recorramos à história da igreja, que nos mostra que, a priori, a pregação cristã era predominante oral. Não havia uma preocupação dos apóstolos em escrever livros e difundir a doutrina com base nos documentos escritos, o que era até difícil por conta da época, da data, das condições que viviam as pessoas. No entanto, os escritos paulinos são orientações. Então, o que é que Paulo inova? Primeiramente, ele começa a escrever cartas. Se fosse hoje, ele mandaria com certeza um WhatsApp para as comunidades, para os bispos, para o Papa, para quem quer que seja, ele estaria mandando e-mail, estaria mandando WhatsApp. Mas na época, qual foi a novidade? Cartas. Era aquilo que Paulo teve em mãos. Uma pena, papiro e muita inspiração de Deus para poder escrever. Então, Paulo, ele já está também à frente do nosso tempo. Ele está anunciando. E qual é o teor das cartas de Paulo? Então, as cartas de Paulo, as cartas paulinas, elas são orientações teológicas, dogmáticas, são correções sobre a doutrina, explicações e esclarecimento das coisas referente à fé e agradecimentos. Nós encontramos uma vasta dimensão nos escritos paulinos de tudo um pouco. Vamos pegar, por exemplo, as cartas da comunidade aos Coríntios. Coríntios 1, Coríntios 2. Eu, trabalhando nas missas esse final de semana, explico para a comunidade que a comunidade de Coríntios é uma das comunidades que mais deram problemas. Nossa, muito difícil. Cada hora um problema. Há 3 domingos atrás, Paulo trabalhava a questão da imoralidade. Domingo passado, Paulo trabalhava a dimensão daqueles que não queriam nada com nada dentro da vida da comunidade. Domingo passado agora, Paulo trabalha a questão do casamento, do celibato, como servir, enfim. Todas essas são orientações que Paulo vai trazendo para a comunidade
explicando o evangelho, conduzindo-os de acordo com a palavra. Então, é inovador o método de Paulo. Para nós hoje, talvez, seja atrasado, mas para a época dele, foi uma grande coisa. Ele teve um insight, uma luz assim, que falou, olha, já sei, vou escrever, já que eu não posso estar presente, eu mando uma carta, eu envio para eles a mensagem. E todas elas estão dentro desse contexto de orientações, de correções doutrinais, dogmáticas, dentro da liturgia. Então, nós vamos encontrar inúmeras orientações que Paulo vai dando às comunidades fundadas por ele. Nesse contexto, Paulo, que fora judeu fervoroso, discípulo de Gamaliel, segundo Atos 22:3, e outras leituras seguintes apontam isso, portanto, ele é bem letrado no seu tempo. Após a sua conversão em Cristo, ele ainda se abre ainda mais à ação do Espírito, para buscar a inspiração, no exercício de evangelizar, de anunciar, especialmente a sua mensagem voltada para os povos gentios, os não-judeus. Ele trabalha muito essa dimensão. Ele sai daquela dimensão judaica e parte para elevar o evangelho a novas comunidades. Como Pedro fica com as comunidades judaicas, Paulo então parte para os gentios. Então é mais uma nova realidade que Paulo vai trazendo para dentro da vida da igreja. Ele vai orientando, vai formando as comunidades, e uma vez formando uma comunidade, ele se sente responsável como o pai dessas comunidades. E a melhor forma que ele acha, então ele acaba de escrever então as cartas para as comunidades cristãs, aos seus cuidados, dando início assim aos escritos do Novo Testamento. Assim, a primeira carta a ser escrita por Paulo é a carta a Tessalonicenses. É o primeiro escrito cristão que nós temos, mesmo antes dos evangelhos. Então, curiosidade, leia a carta aos Tessalonicenses. Nós teríamos que ter uma semana inteira só para falar sobre a carta aos Tessalonicenses, porque é muito rica, né? Então, é considerado o primeiro escrito cristão do Segundo Testamento. Paulo também escreve cartas para quem não conhecia pessoalmente, como a comunidade de Roma. Antes que Paulo chegasse em Roma, ele já mandou as cartas, se apresentando, escrevendo, e ele chama as cartas endereçadas aos irmãos de Roma como o meu primeiro evangelho, né? Como uma doutrina dele ali, ele vai então direcionar. Olha só o insight que Paulo teve. Eu não estou lá em Roma, mas eu envio uma carta para aquela comunidade. Eu não estou catequizando, mas eu mando um zap para ele, né? Eu mando para a família dele. Enfim, nós temos que aproveitar o que nós temos em mãos. É simples e talvez nos falte um pouco de tempo para resolver essas questões, mas com jeitinho nós acabamos. Olha como Paulo vai nos ensinando. Eu ficava pensando, enquanto Paulo estava ali pensando na comunidade de Roma, imaginando Roma, escrevendo a sua carta para a comunidade de Roma, ele manda uma apresentação antes de chegar lá. Quando ele chega, ele já é praticamente conhecido, né? O seu pensamento teológico. Então, isso é muito bonito, é muito importante, certo? Porque o que Paulo tinha em mente? Paulo escreve cartas para quem ele não conhece, a comunidade de Roma, como eu disse, a comunidade dos gentios, para evangelizá-los, porque ele pretendia chegar até a capital do império, que era Roma, e daí atingir a Espanha. Ele deixa escrito lá em Romanos 15:24, está lá, ele está colocando isso, o desejo dele de chegar até a Espanha. Olha a dimensão missionária que Paulo tem. Ele vai ampliando essa dimensão, né? Já mandou uma carta para Roma, mas pensando na Espanha, sempre à frente. E é assim que nós temos que encarar essa dimensão missionária da catequese. Estando aqui hoje, mas pensando lá também à frente. Deixar com que o Espírito de Deus toque em nossos corações e nos impulsione a vivermos. Bom, como as cartas não foram motivadas por nenhum problema, a carta para os romanos, né, é simplesmente uma apresentação dele, então ele chama de o meu primeiro evangelho. Tal importância são as cartas de Paulo para a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, catequistas, todos que nos acompanham. Paulo escreveu 14 cartas. O Novo Testamento tem 27 livros, 14 pertencem a Paulo. É reconhecida oficialmente pela igreja. Olha a gama de escritos que Paulo oferece para nós.
dentro do Segundo Testamento. Depois vem os evangelhos e mais algumas cartas que alguns apóstolos também escrevem, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, como eu já disse, as grandes epístolas, que são cartas, né? São assim chamadas as cartas aos Gálatas, 1 Coríntios 1 e 2, certo? São as duas cartas aos Coríntios e aos Romanos, são as grandes epístolas. Depois, Paulo escreve as epístolas do cativeiro, que são Filemon, Filipenses, Colossenses e Éfeso, na época em que ele estava preso. Estamos presos em casa em tempo de pandemia, o que é que nós vamos fazer? Disparar zap para os catequizando, para as famílias, para o padre, para o bispo, para o papa, né? Aproveitar a oportunidade. É isso que Paulo nos mostra. Enquanto ele estava preso, né, ele está lá, escreveu para Filemon, escreveu para Filipenses, escreveu para Colossenses e para Efésios. Olha só o quanto ele foi produtivo na prisão. Não ficou chorando, resmungando, lamuriando, mas aproveitou o seu tempo. Então, depois nós temos as epístolas pastorais, que são as cartas de 1 e 2 Timóteo e Tito. São orientações para aqueles que estão dirigindo a vida da comunidade, certo? Inclusive, 1 e 2 Timóteo, ele fala sobre a importância da palavra de Deus, a centralidade, né? Timóteo 2,3 está ali uma orientação. Fala sobre a vida do bispo, dos presbíteros. Então, ele vai dando orientações de acordo com aquilo que ele vai vivenciando na sua fé. Até mais ou menos um tempo atrás, dizia-se que a carta aos Hebreus fazia parte dos escritos paulinos, mas, na verdade, não faz. As cartas, a Epístola aos Hebreus é uma carta sacerdotal, a linguagem totalmente sacerdotal. Paulo era fariseu, não tinha nada a ver com o sacerdócio judeu, né? Ele era um mestre da lei, ele não participava dos sacerdotes, da dimensão, da função do sacerdócio, e porque a linguagem da carta aos Hebreus é praticamente toda uma linguagem sacerdotal. Então, ela não entra mais como tida uma inspiração das cartas de Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Paulo agora. Dei uma introdução, uma geral, sobre as cartas, a importância delas, os escritos, né? Como Paulo já começou a nos ensinar o que é preciso fazermos, a criarmos os meios pelos quais hoje nós temos. Como eu disse, Paulo mandaria com certeza um WhatsApp para nós ou para a nossa comunidade, né? Paulo, primeiro, judeu. Para entender melhor o papel de Paulo e qual foi a sua inspiração na composição de suas cartas, é preciso voltar no tempo e acompanhar de perto sua vida. O principal relato sobre ele está presente no livro dos Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo evangelista Lucas, que foi também um dos maiores discípulos de Paulo. Assim sendo, apresentamos uma rápida história sobre a vida deste incansável servo do Evangelho, para compreender as suas fontes, da qual o apóstolo bebeu e nos deixou tão grande legado pelos seus escritos. Primeiro, judeu. Possuía uma profunda formação teológica na Torá e na tradição, formado na escola de Gamaliel. Então, ele não era qualquer um. Ele sabia do que falava quando se referia ao judaísmo. Ele tinha convicção daquilo. Ele estudou, ele conhecia. O conhecimento judaico de Paulo é fenomenal. Nas leis, versado na Torá, né? Era fariseu, estava ali para isso, era mestre, né? Então, um ponto a favor dele foi a sua formação intelectual espiritual, teológica, dentro do judaísmo. Segundo, ele tinha uma formação grega, ele bebeu na cultura helênica, na filosofia. O que a Grécia buscava naquela época? Sabedoria. E Paulo vai justamente encontrar a sabedoria em quem? Em Jesus. Ele vai confluir a sabedoria helênica com o seu encontro com Jesus. Então, é o segundo ponto da inspiração de Paulo, a sua formação cultural. Ele participou da formação helênica. E terceiro, ele era cidadão romano. Ele possuía os direitos do cidadão romano, então ele possuía daí uma formação sobre o direito romano, as leis de Roma, todo o direito romano. Então isso contribuiu muito
para que Paulo se tornasse um grande evangelizador. Mas o mais importante de todos esses, eu não citei ainda, eu vou citar agora, foi o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Celebramos a Conversão de São Paulo dia 25, né? E aí nós vemos o encontro pessoal com Jesus Cristo. Outro ponto importante com Paulo, não foi só o encontro. Paulo precisou de um catequista. Quem foi o primeiro catequista de Paulo? Ananias. Ananias foi o primeiro catequista de Paulo. Foi Ananias que batizou Paulo. Foi Ananias que acolheu Paulo. Então, 3 coisas nós vamos ter que aprender. Ananias foi, eu digo que Ananias é o primeiro professor, o primeiro catequista de iniciação à vida cristã. E foi catequizando Paulo. No batismo, ele acolheu. É interessante. Então, nós temos que olhar para a palavra e extrair dela, porque ela está gritando para nós. Ela está falando para nós ali. Quando você faz a leitura da conversão de Paulo, não foi só um encontro com Jesus. Aquele foi o choque da vida dele. Mas uma peça importante na conversão foi Ananias. Primeiro Ananias acolheu. Sabe como Ananias chama Paulo? Paulo, meu irmão. E ele era perseguidor. Mas Ananias olhou para Paulo e não viu mais um perseguidor. É o acolhimento catequético que nós temos que ter. Profundamente verdadeiro, como foi o de Ananias com Paulo. Então, Ananias acolheu, batizou, instruiu e alimentou. Segue a leitura, depois vocês vão encontrar o que foi a dimensão do encontro de Paulo com Ananias. Então, eu vejo que Ananias foi o primeiro catequista na vida de Paulo. E é assim que nós temos que ser também, meus irmãos. Vamos lá, continuando mais um pouquinho, nós vamos ver então que esse encontro pessoal com Jesus Cristo, mediante esses 4 aspectos, a formação cultural, a formação teológica, formação do direito romano, tudo isso possibilitou as capacidades que criaram Paulo nos seus escritos. Mas a maior delas foi justamente o seu encontro pessoal com Jesus e a presença de Ananias. Então nasce aí então que a iniciação à vida cristã. Paulo foi iniciado também na catequese pela vida cristã e se tornou um grande catequista, um grande missionário, porque encontrou uma comunidade que o acolheu, que o amou, que não criticou, que não condenou e trouxe para perto de Deus, né? Então, dentro desses contextos, nós vamos percebendo que Paulo vai deixando-se conduzir pela centralidade da palavra e hoje nós também devemos buscar. Em verdade, diz Mateus 24, 34 e 35, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Palavra de Deus não perde validade. Palavra de Deus não tem tempo. Palavra de Deus não envelhece. Jesus nos convida a nos mantermos fiéis na centralidade da palavra, pois é ela que nos conduz à vida eterna. Ao longo do tempo, na caminhada da igreja, a palavra de Deus sempre se fez presente como expressão do salmo que se diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o Salmo 118, versículo 9. Para conduzir o povo de Deus e também a igreja primitiva, a comunidade era perseverante no quê? Atos 2:42, nós vamos ver isso aí. A comunidade perseverava no ouvir o ensinamento dos apóstolos. Existe uma ordem organizada. Primeiro eles ouviam, eles eram catequizados na palavra. Depois de serem ensinados, eles participavam na comunhão fraterna, depois na fração do pão e nas orações. Então, olha o processo que a palavra de Deus vai nos orientando para a nossa iniciação cristã. Então, é necessário voltarmos à centralidade dessa palavra, uma palavra que não está longe de nós. A palavra constrói a vida da comunidade no campo moral, teológico, dogmático, na vida litúrgica, na vida sacramental e na vida pastoral. Por isso, a Bíblia ocupa um lugar central na vida da igreja, como fonte de revelação que inspira as reflexões teológicas, catequéticas e pastoral litúrgica.
Com o passar dos séculos, embora a igreja sempre teve um olhar voltado para esta palavra, ela acabou sendo aos poucos sendo colocada no segundo plano por muitos cristãos. Embora sempre tenha sido feito parte das celebrações litúrgicas, eu creio que ela foi muito pouco explorada por muitos cristãos e acabou-se pouco perdendo o seu brilho. Mas o Concílio Vaticano resgata novamente essa força da palavra, em especial aí com a Dei Verbum. O resgatar da palavra na igreja parte do concílio. Por isso que o Papa mais uma vez lembra para nós que quem não está no concílio está fora da igreja. É um resgate profundo da palavra na vida da comunidade, uma realidade que começa a surgir com o concílio, mais um sopro do Espírito Santo. Nós temos dois grandes grupos que procuraram trazer essa palavra aqui no Brasil mais perto de nós, o grupo das SEBs e também o grupo da Renovação Carismática, cada um com o seu estilo de vida, cada um com o seu, mas a palavra era a mesma, era a Bíblia centrada ali. Então nós vamos recuperando os grupos de reflexões, as vidas das comunidades, nós vamos nos unindo, formando as pequenas comunidades de base, o povo vai refletindo e a palavra vai nos libertando, como diz o Evangelho de domingo, Jesus libertou pela palavra aquele homem possuído de um espírito imundo, o espírito da ignorância, né, da falta de conhecimento das coisas de Deus. Então, olha só a centralidade dessa palavra. Então, o concílio resgata para nós essa dimensão da palavra que deve se fazer presente novamente na vida de cada um de nós e na vida do povo de Deus. Como orienta, por exemplo, a carta de São Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Timóteo 3,16. Que a palavra não esteja longe do nosso alcance, do alcance do povo. Ao contrário, essa palavra está ao teu alcance, está em tua boca, em teu coração, para que possas cumprir. Deuteronômio 30, 11, 14. Para que a palavra produza fruto no cristão. O que caiu em terra são boas sementes, aqueles que ouviram com um coração bom e generoso e conservaram a palavra, darão frutos pela perseverança. Lucas 8, 15. Então, olha a centralidade da palavra, tanto no Antigo Testamento, nas cartas de Paulo e nos Evangelhos. Estão presentes ali, nos chamando a atenção. Assim, a catequese participa da animação bíblico-catequética da igreja, e podemos nos perguntar, o que será que é a animação bíblico-catequética? Né? É justamente isso. Porque a Bíblia vem em primeiro lugar. Deve transformar a vida dos cristãos, daqueles que são na iniciação cristã, a partir de um encontro pessoal com Jesus Cristo e levar a uma conversão pessoal. Na pastoral, a Bíblia tem que entrar profundamente em todas as pastorais. Não podemos deixar de fora a palavra de Deus. Não somente na catequese. Todas as pastorais têm que inserir a Bíblia, o povo, neste contato. Esse conhecimento com a palavra de Deus por meio da leitura orante, por exemplo. É uma forma tranquila de fazermos o povo rezar e de tomar conhecimento da palavra do Senhor. A catequese assume, portanto, uma missão nova, uma nova visão, segundo o diretório. Qual é a nova visão que a catequese assume? Assume de ser lançado pela igreja, nessa proposta do Concílio Vaticano, a catequese se torna missionária, ou aquela que está permanentemente em missão. Sempre anunciar Jesus Cristo. O Papa falava no discurso dele, sábado, sobre o querigma, o anúncio catequético do querigma. E o que é o querigma? Jesus Cristo. Vida, morte, ressurreição, são as verdades e realidades da fé. O Papa tocou muito nesse contexto aí, no seu discurso. Então, a catequese ela está tomando uma nova dimensão no seu projeto de evangelizar. Portanto, ela não pode se afastar da palavra, porque ela se afasta do próprio Jesus. Os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos do Evangelho, eles são essenciais para que nós possamos produzir frutos no sucesso de evangelizar. E assim, então, os recursos a serviço da catequese. Como eu disse, como usar esses recursos?
meditando todo esse pensamento que nós estamos tendo, é preciso saber muito bem aproveitar os novos meios de recursos digitais que nós temos. Então, os catequistas têm que reaprender, como eu disse no início, a nossa catequese, os nossos catequizandos já estão dentro dos meios, mas nós muitas vezes não. Então, nós temos que entrar na realidade, profundamente uma realidade digital. Eles oferecem, esses recursos oferecem à catequese, inúmeras ferramentas para que os catequistas atuem com ação em tempo de pandemia em favor de nossa catequese. Então, criar grupos de WhatsApp, ótimo. Manter contato com os catequizandos, ótimo. Usar a criatividade, os nossos catequistas usaram muito a criatividade no ano passado, este ano, nesse momento da pandemia, é manter a chama viva da fé, do ensino de catequese para com os catequizandos que devem continuar. Mas é importante a gente perceber também que, como São Paulo, usar os meios modernos hoje, é necessário tomarmos certo cuidado, mas sempre a nosso favor. Sempre a nosso favor. Não podemos esquecer que a catequese também é uma vida de experiência de fé em comunidade. Então, nós temos que tomar cuidado por não querermos criar uma igreja virtual, uma comunhão virtual, um evangelho virtual. Mas todos os meios que nós temos devem nos conduzir para a vida da comunidade. Mas como, padre? As nossas missas voltaram, as nossas celebrações já estão aí acontecendo aos poucos, então nós temos que aos poucos introduzindo também novamente a nossa vida, tomando todos os cuidados necessários, essenciais, ótimo, mas voltar à vida da comunidade, certo? Aos poucos nós vamos conduzindo. E mesmo quando não podemos, passamos como Paulo, mandemos cartas, mandemos um WhatsApp, é mais fácil, né? Cria um grupo da sua catequese, cria um grupo com seus catequizandos, jovens, adolescentes, faça uma catequese permanente, todos os dias. Bom dia, boa tarde, vamos rezar, olha a palavra de Deus, fala isso hoje. Tem tanto evangelho sendo meditado, né? Nós recebemos aí nos WhatsApp gotas do evangelho, reflexão, enfim, são palavras, mas cuidado com os tipos de palavras também. Peguem coisas oficiais da igreja, isso é muito importante, para não distorcer a mensagem da palavra. Então, usar esses meios, esses recursos que nós temos hoje, virtualmente, mas para conduzi-los para um encontro pessoal e na vida da comunidade. Cito mais uma vez o exemplo de Paulo. Paulo não tinha chegado a Roma, mandou uma carta. Quando Paulo chegou, todo mundo já o conhecia, já estava ansioso, esperando a sua chegada. Então, nós podemos usar isso a nosso favor. Os catequistas devem se tornar grandes mestres da evangelização digital. Catequista, vamos ter que voltar para estudar um pouquinho, porque a era é essa. A igreja deve se preparar melhor para esse vasto campo que chegou e veio para ficar. Não vai embora. Então, nós vamos ter que nos adequar. Até hoje mesmo, é um espanto nós fazermos uma formação dessa, com a arquidiocese. Eu vejo aqui que está aparecendo aí, né, pessoas de todas as regiões, paróquias, está todo mundo conectado. Olha que maravilha. Mesmo período de distanciamento, estamos unidos e reunidos em nome da fé para ouvir a palavra, para meditar, para aprender, para debater. É um recurso que nós estamos tendo hoje, graças a Deus que tem. Já pensou se não tivesse? Eu tenho que escrever uma carta para mandar para cada catequista, Dom José, enfim, todo mundo. Olha a facilidade que nós temos ao usar esse aplicativo. Os nossos faces estão aí rebombando, né, a nossa formação durante a semana inteira. Hoje de manhã eu já fui na Rádio 9 de Julho, temos a televisão, enfim, dá para se fazer muito a serviço da evangelização. E tudo isso vem dessa inspiração que Paulo começou escrevendo uma simples carta para a comunidade de Roma, para as igrejas que ele fundou. Então, nós, catequistas, temos que reaprender novamente, não ter medo de usar os meios, mas com responsabilidade, mas usá-los a favor. Repito o que Jesus disse: quem não está contra nós, está a nosso favor. Então, os meios de comunicação, eles estão a nosso favor. Todos os meios. Basta que nós aprendamos a usá-lo e a usá-lo na importância das palavras. Temos um grande desafio a ser percorrido. Também temos o perigo que corremos ao criarmos um ideal de igreja digital
que fica somente no campo virtual da fé. Isso deve ser superado. Se conseguirmos desenvolver um trabalho que desperte a fé e a importância da centralidade da palavra por meio das mídias, conseguiremos formar verdadeiro desejo de viver em comunidade. Sendo assim, Paulo faz para nós um belíssimo exemplo. Primeiro envia a carta preparando a todos, depois se faz presente com os irmãos. Envia então, a partir dessa semana, para os seus catequizandos, uma carta, não só ao catequizando, mas à família. Vamos criar pequenas comunidades. Aquilo que a igreja tem falado, que a família é a primeira catequese, a família é a igreja doméstica. Vamos trabalhar nesse sentido. Envolver as crianças, o catequizando, as famílias dentro dessa dimensão. Nós podemos fazer muito. Creio que os ensinamentos de Paulo nas cartas nos ajudam e muito. Como mesmo foi apresentado aqui, ele escreve cartas para comunidades que não conhecia pessoalmente. Ele trazia uma mensagem de esperança para cada igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. Vamos prestar atenção. O Papa, eu repito o que Dom José falou, o Papa lembrou que a mãe dos filhos de Macabeus falava um dialeto. A igreja tem também o seu dialeto. Talvez nós não aprendemos ainda a falar o dialeto da igreja. E Paulo trabalhou muito esse dialeto. A linguagem nossa, né? Quando vamos falar do batismo, o batismo apaga os pecados, o batismo deleta os pecados. Pronto. Todo mundo vai entender uma linguagem moderna, né? O deletar hoje faz parte. Mas muito mais, a linguagem que Paulo trabalha é a linguagem do amor. Se você pegar todas as cartas de Paulo, ele jamais faltou nos escritos dele duas coisas essenciais: respeito e amor. Então aí está o segredo. E foi aquilo que ele aprendeu de Jesus. Respeito e amor para com a pessoa humana. Eu creio que a nossa catequese pode ser muito fecunda, iluminada pelo Evangelho, iluminada pelos conselhos de Paulo e também pela graça do Espírito, para que nós possamos conduzir justamente a comunidade dos catequizandos à dimensão do amor. Por último, então, eu falo só um pouquinho, me refiro sobre essa linguagem com que Paulo escrevia às suas comunidades e também a nós. Sempre recheado de respeito e de amor, até mesmo quando fala duras coisas para a comunidade. Nas suas linhas estavam expressa uma preocupação de quem ama, como ele afirma próprio em Coríntios, 1 Coríntios 13, 2. Sem amor, eu nada sei. Então, Paulo fecha toda a sua ideia de escrita, demonstrando atitudes de amor. Mesmo sentado escrevendo uma cartinha, ele pensava com amor na comunidade e com respeito, e assim as suas cartas eram acolhidas e os seus ensinamentos eram passados. Mais ou menos isso que acho que nós teríamos que conversar hoje, um pouquinho. Acho que meu tempo já está estourando, né, Cida? E foi mais ou menos o que eu pensei em partilhar com vocês nesta noite, nessa primeira noite de reflexão sobre as cartas paulinas, os meios digitais. Depois nós vamos passar os textos, né? E também os slides que foram preparados estão aí, a gente vai encaminhar, tá bom? Agora aberto as perguntas. Nossa, padre, a live está um sucesso, o pessoal está comentando bastante, dando bastante testemunho, né? A gente separou alguns aqui, porque foram muitos comentários, né? Tem o testemunho da Carla aqui, estou pegando. Ela falou que nós devemos aplicar a inspiração catecumenal na nossa catequese para educar discípulos missionários numa caminhada permanente. O uso das mídias digitais é inevitável nesse processo. Nos ajudam na vivência e até no testemunho. Isso mesmo, nós não temos mais fugir deles. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. A pergunta vamos chegar lá, porque, padre, foram muitas perguntas, muitos elogios, todo mundo adorando a live do senhor. Vou chegar nela.
Então, é importante que, mesmo que eu não consiga responder hoje, porque são muitas, me manda depois e a gente vai usando os meios digitais para responder com um tempinho, um pouquinho, a gente vai, né, colocando aí, esclarecendo. Mas, assim, falar de Paulo é muito rico, ele tem muita coisa para nos ensinar, né? E, como eu disse, é uma semana só para cada carta, e olha lá. A Miriam Guedes falou que é muito interessante a questão abordada sobre a importância de pensar metodologias catequéticas neste mundo digital. A reflexão se faz necessária entre as ações pastorais dos catequistas em seu cotidiano relacional com as crianças, adolescentes e seus familiares, que a comunicação digital seja um canal relevante na catequese. Com certeza, Miriam. E eu gostaria muito que a catequese ou catequista não mandasse somente a mensagem para o catequizando, mas para a família. Vamos catequizar a família, né? Pegar todo o sentido. Como Paulo faz, a carta não vai endereçada a uma pessoa, vai endereçada à comunidade. Então, aquela pequena comunidade de catequizando, de família que está ali, que receba essa mensagem, né? Talvez uma palavra de carinho, de amor, de consolo, de esperança, né? Até mesmo uma puxadinha de orelha, se for o caso, mas sempre na linha do respeito e do amor, como fez Paulo. A Cristiane Adorno, ela levantou um problema bem, assim, que nós estamos vivendo na educação mesmo e também na catequese, né? Nós vimos com as aulas EAD que aumentou o abismo entre os pobres e ricos, porque nem todos possuem uma internet de qualidade. Equipamentos que suportem as plataformas. Não corremos o risco de cooperar com essa polarização? O que fazer com as que não têm acesso, tanto por condições financeiras, quanto por falta de conhecimento? Sabe, Cristiane, é um problema muito sério que nós enfrentamos a nível de Brasil. Eu mesmo, na minha paróquia, tem muitas crianças que não têm acesso. Mas nós podemos muito bem trabalhar a rádio e a televisão também, porque aí praticamente todo mundo tem. Então, quando nós falamos de mídias digitais, a gente se preocupa também somente com o celular ou com o notebook, mas não é só esses dois aparelhos, existem outras formas, outros meios que a gente possa também atingir, né? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo programa na rádio, fazendo programa da rádio 9 de julho, e quantas pessoas da região inteira aqui de São Paulo entrando em contato conosco na programação, e eu estava percebendo aonde ela estava abrangendo, né, os lugares, os bairros, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, enfim, todo mundo ligava e perguntava onde fala de tal lugar. Então, não vamos reduzir também somente a internet, porque, é claro, nós não temos condição, a realidade do nosso povo é uma coisa, a realidade do pessoal da Zona Norte, outra da Zona Sul, crianças possuem celular, outras não, ensino à distância também, IAD, toda essa situação. Mas nós temos que começar a fazer alguma coisa, então aos poucos a gente vai. A Sandra, para terminar, né, porque foram muitos comentários mesmo, ela colocou que, seguindo o exemplo de Paulo, que possamos enviar as cartas aos nossos catequizandos, para quando pudermos nos encontrar pessoalmente, já sejamos conhecidos. Com certeza, o WhatsApp, né? Quando a gente fala carta, vamos mudar a nossa linguagem, vamos mandar o WhatsApp, a mensagem, certo? E quem não tem o celular, pode mandar uma cartinha. Ó. Bom, padre, eu acho que foi isso mesmo. Tem muito coraçãozinho, muitas palmas. Bom, espero ter entendido a mensagem. Foi uma maravilhosa essa live, padre, está de parabéns, sua explicação foi muito bem esclarecedora para mim, que é a Otalina Lopes, e para mim também, Juliana. Eu vou chamar agora a Leda, né? A Leda tem uma consideração final para fazer, e depois nós voltamos com a oração. Certo. Então, que bom, não é? Esse encontro que nós tivemos aqui, com a participação de tantos catequistas, e essa realidade que estamos vivendo aí, foi muito bom mesmo essa sua exposição, Padre Silvio, que ajuda a muitos, né?
E Dom José, o seu carinho, o seu jeito de nos tratar, de lidar com a gente também. Muito obrigada. Juliana, pelo seu jeito carinhoso também. E a todos, né? E não esqueçamos que a semana continua, a partir de amanhã, vamos até sexta. Na sexta será o encerramento, digamos assim, com o Dom Odilo, né? E vamos aproveitar bem esta semana. Tudo que é catequese é gratificante. A iniciação à vida cristã vem trazer essa novidade também para a gente, né? E é importante essa participação, essa espontaneidade, a vivência, esse testemunho que somente nós, com essa dedicação, essa vocação, nós somos vocacionados a sermos catequistas. Temos aqui o nosso catequista Dom José, nosso catequista Padre Silvio, e assim vamos caminhando de mão dadas nesse mundo, né? Por enquanto, virtualmente, mas depois, presencialmente, com amor, carinho e muita ternura e fé em Deus. Aprendendo com São Paulo, com as suas cartas, eu espero que o pouquinho que eu apresentei desperte o interesse dos nossos catequistas a conhecer, a buscar um pouco mais essa intimidade com a palavra, a centralidade que ela tem, que a gente consiga despertar nas famílias a importância dessa centralidade no coração das famílias dos nossos catequizandos, e assim nós possamos ir construindo o reino de Deus, anunciando o Evangelho como a nossa missão de verdadeiros catequistas. Vamos rezar uma Ave Maria, depois eu peço a Dom José que nos dê a bênção para todos os nossos catequistas, aqueles que estão nos acompanhando justamente nessa semana de formação. Então, que Nossa Senhora, Mãe dos Catequistas, abençoe a nossa semana, a cada um de nós, os nossos catequizandos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe dos Catequistas, rogai por nós. Dom José nos dê a bênção. Pai de bondade, nós te agradecemos por esta noite, por esta reflexão. Pedimos que abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que vocês começamos bem essa semana. Espero também que os catequistas possam divulgar também para outros e outras que não puderam participar hoje com a gente. Amanhã, os outros dias, podem participar. Então, divulguem. Quanto mais catequistas participarem, melhor para a catequese. Nós lembramos que se as pessoas perderam hoje, podem assistir a palestra, a aulinha, né, a nossa conversa, porque elas ficam lá nos Facebook das nossas regiões. Então dá para rever novamente, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, até amanhã. Amanhã nós temos quem? Vamos ver. Amanhã nós temos o Padre Paulo Gil, certo. Educação e Fé, Catequese e Família de Mão Dadas. Isso, então amanhã não vamos perder o Padre Paulo Gil. Às 8 horas, 20 horas, nós começamos a nossa formação, se Deus quiser. Né? Então, a todos uma boa noite e já recebemos a bênção de Dom José. Shalom! Tchau!